versículos que mais é tirado do contexto é não julgueis para que não sejas julgado. Sempre que alguém aponta uma falha em alguém, ou que alguém está falando uma heresia, ou critica a postura de alguém, aparece alguém dizendo, não julgue, você vai ser julgado assim. Mas será que isso faz mesmo sentido a aplicação desse versículo? Ou será que esse versículo só não está sendo usado como uma desculpa para que ou a gente se acomode e não faça uma análise crítica, ou a gente defenda pessoas que a gente gosta e estão de fato fazendo algo errado? Mas antes da gente estudar sobre julgamento, deixa eu me apresentar. Eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E aqui você está no Café com Dani, onde nós falamos sobre temas teológicos, assuntos bíblicos de uma maneira bem facilitada para que a gente consiga não só entender, mas também viver o que a gente aprende na palavra. Então, vamos compreender o que a Bíblia fala sobre julgamento. Sim, a Bíblia condena o julgamento, mas nós precisamos entender qual julgamento que a palavra condena. Em Mateus 7, nós vemos esse versículo que muitas vezes é tirado do contexto, onde Jesus, de fato, está condenando um tipo de julgamento. E Jesus diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Muitos cristãos, como eu já mencionei, apontam esse texto quando alguém fala sobre o erro do outro. Como se fosse errado um cristão apontar o erro de outra pessoa. E até faria sentido se o texto terminasse por aí, mas o texto continua e Jesus fala: porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tira primeiro a viga no seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O texto não termina no problema de julgar. O texto condena um tipo específico de julgamento. Esse julgamento hipócrita. E o que isso significa? Uma pessoa está julgando o pecado do irmão, o cisco, um pecado entre aspas pequeno, enquanto possui pecados ainda maiores na sua própria vida, uma trave. Então essa pessoa que tem os seus olhos tapados pelo seu próprio pecado, está lá querendo não só julgar, mas condenar e apontar o pecado do outro. Então Jesus aqui tem uma orientação, antes de você julgar o outro, julgue a si mesmo. Avalie o seu próprio erro, o seu próprio pecado. Porque a medida que você usar vai ser usada para você. Então, se você acha que o cisco do outro é um problema, e eu aplicar essa mesma medida para você, o quão maior não será o seu problema porque você tem uma trave. Então, o julgamento que Jesus condena aqui é o julgamento hipócrita. Esse julgamento que é feito condenando o pecado do outro, mas sem antes olhar e observar a própria vida. E esse julgamento hipócrita, ele costuma acontecer sempre com o objetivo de diminuir o outro, condenar o outro, para que a pessoa que está julgando se sinta superior e melhor. E nós vemos muitas vezes, muitas pessoas que dizem seguir Jesus praticando esse julgamento, onde elas estão na comunidade de fé, elas não olham para os seus pecados, mas elas vivem procurando o pecado do outro, não para que elas desenvolvam um discernimento sobre o outro, mas para que, ao apontar o pecado do outro, elas se sintam melhores com os seus próprios pecados. Por exemplo, eu sou uma pessoa fofoqueira, tá? E daí eu descubro que a irmã tem vício em compra, e aí eu fico, essa irmã tem vício em compra, essa irmã tem vício em compra, olha, para que então o meu pecado, que é a fofoca, passe despercebido, ou eu pensei que nem é tanto pecado assim, olha ela toda aí se endividando. Então esse julgamento que é feito de maneira, não estou vendo a minha trave, não estou vendo o meu próprio pecado, mas estou apontando o cisco do outro. E assim eu acabo de fato aliviando a minha consciência e para muitas pessoas até parecendo uma pessoa melhor do que eu de fato sou. E esse julgamento é claramente condenado na palavra. E outro ponto que nós temos que ressaltar é que quando nós temos uma trave no nosso olho está encoberto pelo nosso próprio pecado, nós não teremos como fazer um julgamento em amor ao nosso irmão e indo além, nós nem teremos como auxiliar o nosso irmão, porque a nossa vida já está afundada em pecados.
Se nós não tirarmos a nossa trave, é impossível que, ao ver o erro do irmão, nós o ajudemos. Muito pelo contrário, se nosso pecado é a fofoca, nós vamos espalhar a fofoca para as pessoas. Porque se nós temos uma trave no nosso olho, é muito difícil, para não dizer impossível, que quando nós vemos que alguém está fazendo algo errado, nós vamos ajudar essa pessoa. Porque nosso olho está com uma trave, então nós não vamos nos mover em verdade nem em amor. E esse é o julgamento hipócrita, e esse é o julgamento que a Bíblia condena. Então o problema aqui é nós julgarmos as pessoas sem antes avaliarmos a nossa própria vida. Mas quando nós continuamos lendo o texto bíblico, nós vemos que no mesmo capítulo, Jesus fala sobre nós não darmos coisas santas aos cães e nem jogarmos pérolas aos porcos. E aqui surge a pergunta, como nós vamos discernir o que são cães, o que são porcos, se nós não praticarmos algum tipo de julgamento? Então sim, existe um tipo de julgamento que a Bíblia nos chama a fazer. Indo além, nós vemos que o próprio Cristo, quando ele esteve aqui, ele julgou. E julgar não seria um pecado e Jesus faria. Então nós vemos que Jesus em diversos momentos, por exemplo, ele fala fariseus hipócritas. Ele está julgando a atitude dos fariseus, ele está dizendo vocês agem de maneira hipócrita. Em outros momentos ele vê o que está acontecendo no templo e ele vai lá e vira as mesas. Ele vê que as pessoas fizeram de um lugar santo um covil para que elas ganhassem dinheiro. Então, ele julgou aquela atitude e viu que era errada. Em outro momento, Jesus fala para os discípulos, homens de pequena fé. Jesus está olhando para a atitude daqueles homens e está dizendo, homens de pequena fé, ocorreu um julgamento. Então nós vemos que existe um julgamento hipócrita que é condenado pela Bíblia, mas nós vemos um outro tipo de julgamento que não só não é condenado, como ele é até mesmo importante para que a gente consiga andar por essa terra de maneira sábia. E esse julgamento até mesmo Jesus praticou. Outros pontos que nos mostram que existe esse tipo de julgamento que não é errado e é importante é, por exemplo, quando Jesus nos orienta a cuidar com os falsos profetas. Como nós vamos cuidar com algo que nós não julgamos se é verdadeiro ou falso? Impossível! Nós não podemos viver por essa terra de maneira tola, porque eu não julgo, então eu vou presumir que tudo é bom, vou presumir que tudo é justo, vou presumir que tudo está certo. Isso não é nem tolice, isso chega a um ponto de não raciocinar, porque nós precisamos ter discernimento. E quando nós vamos para Lucas 12:57, nós lemos, por que não julgueis por vós mesmos o que é justo? O cristão ele é chamado a julgar o que é justo do que é injusto. Ele é chamado a separar coisas justas de injustas. Mas como nós fizemos isso? O que definirá o que é justo e o que é injusto? A nossa vontade? Os nossos padrões? O nosso desejo? Não. Nós temos que julgar com base na palavra de Deus. Nós temos que julgar de maneira coerente com a Bíblia. Porque aí, quando nós temos a Bíblia como base do nosso julgamento, nós podemos ter tranquilidade. Que nós não estaremos julgando de maneira hipócrita, com um cisco em nosso olho, mas sim com base naquilo que Deus falou que é justo e injusto, certo e errado. Porque viver nessa lógica do eu não julgo, eu não analiso, não é coerente com outros diversos princípios bíblicos, zelo, amor ao próximo, compromisso com a verdade. Porque pensa comigo, tem um pastor e ele prega diversas heresias. E esse pastor está levando diversas pessoas a tropeçar, diversas pessoas a cair no erro, diversas pessoas a cair no pecado. E aí, uma pessoa chega e diz, eu não posso julgar o que esse pastor está fazendo, porque senão eu vou ser julgado. Você acha que isso é uma atitude piedosa? Obviamente não, porque no momento em que as pessoas se silenciam diante do erro desse pastor, diversas pessoas estão sendo conduzidas, enganadas e levadas ao erro. Então esse silenciar em nada é piedade. Ele é um lavar de mãos diante de uma situação que exigiria de nós uma postura de, com a base na Bíblia, dizer isso está errado, isto não é bíblico, isto é contrário à palavra de Deus. E descansar que esse julgamento não é errado. Outro ponto é que quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa errada, por exemplo, eu vi alguém adulterando, eu vi alguém roubando, é errado eu dizer, você é um adúltero? Você é um ladrão? Não é,
Porque isso é uma atitude que nós conseguimos ver que a pessoa fez, que com base na Bíblia nós sabemos que isso é errado e nós apontamos esse erro. Mas daí nós voltamos para o texto do início e nós recordamos que nós não apontamos o erro dessas pessoas de maneira para alimentar o nosso ego, de maneira hipócrita, mas com base na palavra e também já tendo tirado a trave do nosso olho, com disposição de auxiliar o outro que errou e não nos regozijarmos no pecado do outro, que aí sim nós estaremos julgando de maneira errada. Pontos importantes sobre julgamento. Julgar, no sentido bíblico correto, é ter discernimento da situação. Discernir o que é errado, o que é certo, o que é bíblico, o que não é, o que é justo, o que é injusto. Esse discernimento todo cristão deve ter. O julgar condenado certamente é esse julgar altivo, esse julgar que vai levar para a fofoca, esse julgar que não apresenta a mínima vontade de auxiliar o outro, que não produziu uma autoanálise antes, esse julgamento que é para condenar o outro, para diminuir o outro. E existe uma enorme diferença entre discernir e apontar o erro do outro para querer se sobressair sobre o outro e viver de maneira mais altiva. E nós somos chamados a viver com discernimento, discernimento do que é justo e do que é injusto. E esse julgamento que envolve o discernimento, ele não é para ser feito jogando o nome da pessoa na roda, porque aí já é fofoca, também é outra coisa. Mas nós precisamos sim viver com discernimento e tendo a Bíblia como base, para que nós não caiamos no engano de tropeçar, de acreditar em quem nós não devemos acreditar, de quando perceber andarmos na estrada do pecado porque nós seguimos pessoas erradas e até mesmo neutralizar pecados porque nós lavamos nossas mãos e dizemos não vou julgar. Então nesse vídeo eu quero te incentivar a sim ser uma pessoa que possui discernimento, que faz isso com compaixão, que faz isso com humildade, que não faz isso atacando, que faz isso munido da verdade e amor, que faz isso com cautela, sendo rápido no ouvir e tardio no falar, cultivando uma vida de discernimento e não de julgamento altivo. Que você e eu não nos escondamos atrás do eu não vou julgar, para que a gente não se coloque em situações desconfortáveis, porque como seguidores de Jesus nós somos chamados a viver com discernimento e também, quando necessário, da maneira correta, em verdade e amor, alertar as pessoas que estão sendo conduzidas por um caminho de engano. Nós não podemos fechar os nossos olhos diante do que é injusto e fingir que é justo, pensando que isso não é julgar. Na verdade, isso é se omitir. Então, o meu objetivo é que nós não vivamos de maneira omissa pensando que isso não é julgar. Não é. É bem diferente uma coisa da outra. E quando nós vemos que algo de fato está indo contra a palavra, que algo é injusto, que nós saibamos nos posicionar diante disso, em verdade, em amor, com sabedoria, tendo a Bíblia como base. Não de maneira fofoqueira, mesquinha, de maneira querendo diminuir o outro, mas munidos de tudo aquilo que a palavra nos chama a estar munidos quando nós vamos ter que, se necessário, confrontar alguém, quando nós vamos precisar apontar o erro do outro. E certamente, onde existe amor, existe verdade. E a verdade, ela está extremamente entrelaçada com a palavra de Deus. Portanto, o que a palavra diz que é injusto, pecaminoso, errado, nós não podemos considerar neutro, pensando que assim nós não julgaremos, porque nós somente estaremos ignorando o quão importante é nós vivermos com discernimento e também preocupados com aquelas pessoas que podem ser levadas ao engano diante do erro do outro. Que nós sejamos pessoas que diariamente tiremos os ciscos dos nossos olhos, que não nos movamos de maneira hipócrita, mas que tenhamos discernimento das situações, das pessoas e que a base para nossa opinião ser formulada sobre algo, alguém, uma situação, seja a palavra de Deus. Essa que é justa e sempre será justa. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e eu te encontro aqui no próximo vídeo. Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo.